Para a gente fechar agora o bloco da Seguridade Social, esses princípios que norteiam, a gente vai fechar o mnemônico PAS com o P de Previdência. E qual a diferença da Previdência para os outros? A Previdência, ela tem o caráter contributivo, o sistema, você tem que contribuir para o sistema te retribuir, ou seja, é um caráter contributivo retributivo, ou seja, um caráter que você precisa colocar dinheiro. Aí que tá. Então esse não é para todo mundo, é para quem contribui para o sistema. E então você provavelmente já deve ter ouvido falar assim: eu conheço uma pessoa que se aposentou e nunca pagou. A pessoa está chamando de aposentadoria, mas provavelmente é um BPC, porque ela não sabe tecnicamente a distinção. Se ela nunca pagou, não pode ser previdência, porque a previdência é assegurado para quem contribui para o sistema. Pode ser na qualidade de empregado, pode ser uma empresa, pode ser o servidor público. Todo mundo contribui para o sistema. E diferentemente do que muitas pessoas pensam, você não está contribuindo para a sua futura aposentadoria como se fosse uma capitalização. Alexandre, o que é isso, capitalização? É como se você tivesse contribuindo para você mesmo acessar lá no futuro esse dinheiro corrigido pela inflação, esse dinheiro guardadinho para suas necessidades quando você for velho. Não funciona assim. Isso aí é previdência privada. A previdência pública, que é social, ela socializa o risco. Ou seja, você contribui hoje para pagar a aposentadoria do seu José hoje. Você contribui hoje para pagar o salário maternidade da professora X. Você contribui para quem agora estava trabalhando e teve um acidente de trabalho e vai receber o auxílio doença. Você contribui de maneira solidária para a sociedade, por isso que é social, é um risco socializado, você reparte a contribuição dele, ele custeia todo o sistema. Então, não funciona como capitalização. Tem muitas pegadinhas de prova que te induz ao erro para você achar que é uma previdência privada. Fazendo uma rápida consideração aqui da previdência social, eu separei aqui com vocês um texto da Constituição no 201. É dever da União assegurar o regime geral de previdência social de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observando critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Então, esse texto aqui nos diz muito, porque quando ele fala que é de contribuição, aí entra dinheiro, as pessoas têm que contribuir para o sistema. Então, ele fala que é dever da União assegurar um tipo de regime, certo? Mas o dever de contribuir não é só da União. A União contribui também, mas ela não contribui sozinha. É todo mundo que tem que contribuir. Então, o caráter é contributivo e a filiação é obrigatória. Ou seja, trabalhou, tem que contribuir. O verbo é tem, não é pode contribuir. Eu vou ver se dá para contribuir. Não é assim que funciona. Inclusive, se você tiver um pouco mais de intimidade com direito previdenciário e direito tributário, você vai ver que as contribuições sociais são uma espécie de tributos. E esses tributos, eles são regras, assim, quando você não paga os impostos, você sabe que tem consequências. Então, a pessoa que trabalha e não contribui para a Previdência, ela pode estar sujeita à inscrição na dívida ativa. E a inscrição na dívida ativa pode gerar uma execução fiscal. E a execução fiscal você vai ter o tema lá de tributário, que também vai cair na sua prova da OAB. Então isso tudo tem uma interdisciplinariedade, ou seja, muitas disciplinas conversam entre si. Você está vendo que eu estou trazendo o texto da Constituição, que faz um paralelo com a Lei Orgânica da Assistência Social, que é uma lei infraconstitucional, e aí a matéria de direito material de direito previdenciário está na 8.213. Então você sabe que ao mesmo tempo que você está estudando direito previdenciário, você está estudando um pouquinho de constitucional, você está estudando um pouquinho de tributário, você está estudando um pouquinho de outras leis que são leis esparsas que caem na sua prova, que cai bastante direito do trabalho tem uma intimidade muito grande com o previdenciário. Então, isso que eu estou trazendo aqui para vocês é o princípio, são noções básicas. E a previdência aqui no artigo 201, ela fala assim, cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e a idade avançada. Aqui, em outras palavras, né, porque o texto às vezes traz uma forma de escrever assim, muito complexa, né? Em outras palavras, aposentadoria para quando você ficar um pouco mais velho e aqueles benefícios não programados. O que são benefícios não programados, Alexandre? Aquele que ninguém se programa para ficar inválido, ninguém se programa para ficar doente,
ninguém se programa para morrer, da pensão por morte. Então esses são riscos que a Previdência cobre, que é você ficar velhinho, não dar conta mais de trabalhar, você ter um salário ali, geralmente a aposentadoria é para substituir aquele seu salário durante a vida, porque às vezes você não vai aguentar ficar o pique a vida inteira. Então essa é a ideia do negócio, mas você tem que contribuir para você fazer jus à aposentadoria. E tem vários tipos de aposentadoria. O inciso 2 do 201 fala da proteção à maternidade à gestante. Outro risco social é que a mulher, no período quando ela está gestante, ela não pode trabalhar com coisa que faz áreas de insalubridade, atividade periculosa, porque ela vai estar expondo a vida dela e a vida do feto a perigos, a agentes nocivos, a agentes muitas vezes bacterianos, infecciológicos, depende se ela é enfermeira. Então essa pessoa ela vai ter uma cobertura e o bebê dela, que precisa de tanta assistência nos primeiros anos de vida, nos primeiros meses, ela vai precisar de um afastamento. Esse afastamento é remunerado. E quem custeia isso? O sistema da Previdência Social, através de contribuições, para que ela tenha aquele saudoso e famoso salário maternidade. Outro risco, o desemprego involuntário. Apesar do seguro-desemprego não ser um benefício propriamente dito assim da lei de benefícios, ele está aqui no texto constitucional como um risco social. O risco de você, quando pensar que não, você ter ali um desemprego e você ter uma cobertura por alguns meses ali. Ele faz parte também, vai comunicar bastante com a matéria de direito do trabalho, que lá vocês vão poder aprofundar um pouco mais. E por último aqui, penúltimo, salário família, auxílio por reclusão, para os dependentes de baixa renda. Aqui é um ponto central que eu trouxe até uma questão para compartilhar com vocês aqui no final da aula, que caiu nos últimos exames da ordem falando sobre esse tema. O salário família e o auxílio reclusão são benefícios da Previdência, mas eles não são para todo mundo. E eles, diferente lá da assistência, você também tem que pagar. Na assistência você não tem que pagar, você tem que ser de baixa renda, mas esse é o contrário. Você tem que pagar e você tem que ser considerado de baixa renda, senão você não vai ganhar nem salário família e nem auxílio reclusão. Por quê? Porque assim a Constituição dispôs, porque assim a lei prevê. Então, esses dois, eles vão te perguntar assim, quais são os benefícios de baixa renda? Aí vai colocar lá para você aposentadoria, vai colocar lá para você salário maternidade, auxílio reclusão. Aí você vai saber que é auxílio reclusão porque é de baixa renda. Ele vai tentar te induzir ao erro, trocando aí, porque você precisa conhecer o 201 da Constituição. E o inciso 5 fala da pensão por morte, tanto faz se é homem ou mulher, cônjuge ou companheiro, e os dependentes. Na prática, você vai ter maior facilidade de destrinchar isso aqui, porque com a certidão de casamento fica muito bem claro que é um cônjuge de cada uma das partes. O companheiro, muitas vezes você vai ter que ralar um pouco, você que está querendo ser advogado, vai pegar a vermelhinha e vai pegar alguns casos, você vai precisar muitas vezes fazer uma ação de reconhecimento de união estável, às vezes você vai pedir ali uma dissolução, a pessoa tinha uma união, mas não quer ter mais, mas ele quer formalizar isso no mundo jurídico. Os reflexos disso a gente vai trabalhar em outras aulas, mas aqui no campo da previdência, do direito previdenciário, o companheiro ele tem um papel muito importante. E a lei, o próprio STF equipara o companheiro ao cônjuge, dos mesmos direitos que o cônjuge tem, o companheiro tem. Só que na prática é um pouco mais difícil de comprovar, porque você tem gente que vive assim na informalidade, só vive junto e fica lá 30 anos, mas não tem papel dizendo que vive junto. E aí na hora, quando ele for pedir uma pensão por morte, ele vai ter dificuldade, vai precisar ali de provas, de fotos, vai precisar de certidão de nascimento dos filhos para mostrar, olha, lá em 1990 eu tive um filho com ele, ó, olha lá a filiação, tem o nome dos dois, eles não são casados, mas é uma prova. A própria certidão de nascimento da pessoa é uma prova. Seu RG é uma prova, que o seu RG tem lá filiação, fulano de tal, pai, mãe, tal. Então, assim, na prática, a pensão por morte é um risco da Previdência contributivo que é assegurado aos dependentes. E os dependentes são os cônjuges e os filhos. E os filhos até 21 anos. Na aula de benefícios, a gente vai aprofundar um pouco mais cada um deles. Então, essa aqui
foi mais uma aula da nossa playlist que vai ficar salvo no YouTube para que você tenha acesso ali às noções introdutórias do direito previdenciário. Você não pode começar o direito previdenciário já lá dos benefícios, lá da parte de previdência complementar, senão vai ficar muito difícil. Eu te recomendo você seguir cada uma dessas aulas na ordem do 1. Se você nunca estudou, é importante você estudar os princípios, que os princípios caem em prova. E eu vou destrinchar com você nas próximas aulas aqui como os princípios são cobrados nas provas e como é que eles são detalhados na Lei de Benefícios 8.213 e na Lei de Custeio 8.212 e na própria Constituição Federal, tá bom? Não se esqueça de deixar o seu curtir aqui, que ajuda muito o nosso canal a poder ganhar relevância e o algoritmo entender que isso aqui merece ser disseminado, tá bom? Vejo você na próxima aula.